Amados irmãos, nossa gratidão ao nosso amigo e Senhor e Salvador Jesus Cristo pela rica oportunidade. Nesta ocasião também agradecemos ao nosso pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos, pela confiança. Tenho aqui em minha retaguarda vários pastores, homens de Deus, homens honrados. Somos aqui vários pastores, mas o pastor Roberto é o pastor da igreja. A ele Deus tem confiado este grande rebanho da igreja, com sede aqui em Abreu e Lima, mas que se estende por todo o estado de Pernambuco e também em vários países ao redor do mundo. Nossa gratidão ao nosso pastor pela sua confiança. Lemos um texto que fala acerca de uma mulher, a mulher cananeia. É um texto muito conhecido de todos nós do seio da nossa igreja, no seio dos cristãos. É uma narrativa bíblica que apresenta três principais personagens: Jesus, a mulher, e eu poderia também agrupar e dizer que a coletividade dos discípulos representam um terceiro personagem. Ao longo da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber o relato de várias mulheres de comportamento e de vida extraordinária. Mas confesso que, dentre todas as mulheres que eu percebo a história ao longo da Bíblia Sagrada, eu tenho desde a minha juventude uma afeição especial por essa passagem que fala acerca dessa mulher, porque era alguém que a Bíblia nem mesmo revela o seu nome, tinha tudo para dar errado. Marcos vai no capítulo 7, no versículo 26, acrescentar mais alguns detalhes, e ele relata que ela é de origem grega, é Ciro-fenícia. Essa mulher, ela abre as portas para os gentios, porque ela não estava naquele momento no rol das prioridades de Jesus. Jesus não tinha sido enviado inicialmente para os que não eram judeus. Naquele momento, Jesus está fora dos termos da Judeia e da Galileia. Ele estava justamente a caminho de uma região gentílica. Jesus, naquela ocasião, ele tentava se retirar para um outro local, tendo em vista que naquele momento, bem como em muitos outros também, ele sofria uma forte perseguição, um forte embate por parte da oposição daquela época. O próprio início do capítulo 15 de Mateus relata que alguns escribas e fariseus chegam até Jesus e começam a questionar ele, porque alguns discípulos não estavam respeitando a tradição dos anciões. Aquela mulher era de alguma aldeia entre as cidades de Tiro e de Sidom. São cidades que atualmente se localizam no Líbano, que distam aproximadamente 30 ou 30 e poucos quilômetros entre uma e outra. E aquela mulher era de alguma aldeia entre estas duas cidades. Uma mulher que tinha um problema em comum, tinha uma situação em comum. A Bíblia fala que a sua filha estava miseravelmente endemoniada.
como se por si só a Bíblia relatasse que ela estivesse endemoniada, isso já seria o fundo do poço, uma situação de desespero, de dor, de angústia e sofrimento para qualquer um. Mas a Bíblia enfatiza a situação daquela mulher e diz que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. No versículo 22, a Bíblia diz que aquela mulher, ela clama, ela diz: Senhor, filho de Davi. Existem no mínimo duas interpretações acerca dessas palavras, dessa simples frase, por diversos estudiosos da Bíblia ao longo de todo o mundo. A primeira interpretação sugere que, quando ela clama Senhor, filho de Davi, ela está apontando, está reconhecendo a divindade de Jesus, a sua majestade. Ela está reconhecendo o seu poder. Já uma segunda corrente vai defender que talvez ela, na verdade, desejasse esconder a sua origem, esconder que ela era de origem grega. Talvez ela, com base na experiência que ela tenha tido com outros líderes, com outras autoridades da época, ela tenha imaginado, tenha idealizado que Jesus se comportaria de maneira semelhante, e que talvez fosse muito melhor para ela aparentar ou falar alguma coisa que um judeu, que uma judia falasse, que talvez isso facilitasse o seu acesso ao Senhor Jesus. Uma mulher grega jamais utilizaria a expressão Senhor, filho de Davi, porque essa é uma expressão de louvor, é uma expressão de enaltecimento, e que era muito mais provável que viesse da boca de um judeu ou de uma judia. Eu penso que talvez ela tenha naquele dia saído de casa, ouviu falar acerca que Jesus estaria passando pela região, e quem sabe talvez até a sua roupa. Obviamente que a Bíblia não entra nesses detalhes, me permita conjecturar, mas talvez ela tenha se vestido a caráter de maneira que parecesse um pouco mais como uma judia, e chega próximo de Jesus com aquela expressão Senhor, filho de Davi. Jesus responde: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se Jesus dissesse para aquela mulher que queria naquela situação aparentar ser outra pessoa: eu sei quem você é. Porque não é possível a gente esconder de Jesus quem realmente somos. Essa é a primeira grande lição que eu tiro desse texto. Não é possível a gente interpretar diante de Jesus, não é possível a gente impressionar ou tentar impressionar Jesus com palavras que não são nossas. Adore do seu jeito, cante do seu jeito, louve do seu jeito, busque do teu jeito, clame do seu jeito, ore do seu jeito, pregue do seu jeito, converse com Jesus do teu jeito, porque Jesus está dizendo: eu sei quem você é. Embora Jesus demonstrasse naquela situação ser extremamente áspero, arredio, insensível,
Jesus aparentava lidar com aquela mulher como se fosse soberbo, mas era apenas a aparência, porque na verdade para Jesus pouco importava qual era a origem daquela mulher. Para Jesus pouco importava e importa até hoje qual é a nossa origem. Para Jesus pouco importa qual é a tua raça. Para Ele pouco importa qual é a nossa cor. Para Ele não importa qual é a nossa aparência, a nossa estatura. Para Ele não importa a nossa formação, se a gente mal sabe assinar o nome, ou se sabe fazer isso com muita dificuldade, ou quem sabe é doutor, é pós-doutor e tudo mais. Para Jesus pouco importa a nossa filiação, ou onde nascemos, ou quem sabe se pertencemos a alguma família tradicional da igreja, ou quem sabe se nós somos família de algum sacerdote, de algum pastor, de algum obreiro. Eu gostaria de dizer para você que nos assiste nesta noite, talvez aqui perto ou longe, Jesus, Ele quer fazer uma coisa nova e grande na tua vida. Todo esse ciclo, talvez, de maldição que tenha existido, esse ciclo interminável que vem na tua família, de geração em geração, Ele quer colocar um ponto final e fazer de você uma nova criatura. Só depende de você. Jesus quer fazer de você o primeiro pastor da tua família. Quer fazer de você a primeira missionária. Quer fazer de você o primeiro intercessor. Quer fazer de você um canal de bênção para a vida de milhares e milhares de pessoas. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vai ao encontro de Jesus. Uma mulher que não era judia, portanto não entendia da lei mosaica, ela não ia à sinagoga, ela não jejuava alguns dias na semana, como era de costume entre os judeus, mas ela apenas vai diretamente à fonte da graça. É como se ela encurtasse todo o caminho, toda a burocracia da religiosidade e fosse beber diretamente na fonte da água viva. Precisamos ir ao encontro de Jesus. É inegável que Deus tem todo o poder. É Ele que controla o tempo. Tudo e todas as coisas estão sob o controle e o comando dEle. Ele sabe o que a gente vivencia nos mínimos detalhes, mas às vezes Ele espera que a gente se aproxime dEle, que conversemos com Ele. Quando a gente vai ler toda a Bíblia Sagrada, seja de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos lendo, nos deparando com várias situações, e eu percebo que nos evangelhos que ali relatam a vida de Jesus enquanto aqui na terra, os milagres feitos por Ele, nós não percebemos ninguém que tenha ido ao encontro de Jesus conversar com Ele sobre qualquer assunto e que tenha saído da mesma forma. Todos que se encontraram, que de alguma forma conversaram, que se encontraram com Jesus, sofreram algum tipo de intervenção, sofreram algum tipo de milagre, receberam alguma palavra de sua parte. Às vezes a nossa inquietação, a aflição, a angústia é tão grande que talvez nem condições tenhamos de nos prostrarmos e ajoelhar e orar a Ele ajoelhado, mas isso não importa. O que importa é que a gente precise se aproximar dEle.
Se a inquietação não deixar, então ore andando mesmo, dentro de casa, não importa, talvez alguém não entenda, não compreenda. Fecha a porta do teu quarto, sai andando de uma ponta para outra, mas conta a tua história. Jesus, olha, está assim, eu estou aqui, nem força para ajoelhar eu tenho, mas eu estou diante de ti, rasgando o meu coração, contando, Jesus, a minha história. Faz alguma coisa, me socorre, me ajuda. Na Bíblia nós temos alguns exemplos. Jairo, que era o chefe da sinagoga, ele conversou com Jesus e a sua filha foi ressuscitada. Os 2 cegos da Galileia conversaram com Jesus e esses cegos tornaram a ver. A Bíblia fala também acerca do pai de um menino endemoniado. Esse pai chega, conversa com Jesus e o seu filho é liberto. A Bíblia também relata acerca de um leproso que conversa com Jesus e após essa conversa ele ficou limpo da sua lepra. Lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 2, o leproso diz assim: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. A Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Esta mulher nos ensina acerca de adorar antes mesmo de obter uma resposta da parte de Deus. A sequência é que ela clama. Logo após ela adora, em seguida ela se humilha. Às vezes é preciso a gente parar de clamar e passar a adorar. Ela clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos chegam e repreendem. Então a Bíblia diz que ela adora. Jesus diz para ela: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O texto no grego consta que ela se deitou. O texto em português ele omite isso, mas no original nos mostra que ela se deitou. Quando ela adora, ela se prostra propriamente diante de Cristo. Quanto mais Jesus aparentava rejeitar aquela mulher, mais aquela mulher clamava. Quanto mais Jesus parecia, porque ele não fazia, mas parecia menosprezar, mais a mulher adorava ele. Quanto mais Jesus parecia machucar aquela mulher, mais aquela mulher descia. Quanto mais Jesus parecia desprezar, mais aquela mulher se prostrava. Quanto mais Jesus parecia ferir aquela mulher, mais ela se humilhava. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais difícil estiver, clame mais. Quanto mais você se sentir desprezado, louve mais. Quanto mais inquieto estiver o teu coração, desça mais. Quanto mais constrangedor for a situação, adore mais. Quanto mais improvável for a solução, se humilhe mais na presença daquele que pode trazer solução para a tua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus não era preconceituoso. Ele nunca almejou machucar aquela mulher. Jesus nunca teve por objetivo humilhar ou desprezar ela. E isso me faz refletir e pensar que por mais que da boca para fora Jesus tivesse aquelas palavras, se utilizasse daquelas palavras duras, mas o seu olhar era de ternura. Porque Jesus não consegue, aleluia, ver alguém em sua presença, por mais que tudo esteja contra, mas a pessoa está lá, glória a Deus, adorando, buscando. Não tem como isso não mexer com o coração dele, é impossível. Eu imagino ele com o coração apertado, com o amor transbordando em seu coração. Até que lá no versículo 28 ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher, ela consegue arrancar um ó
de Jesus. A fé de uma mulher não judia consegue surpreender o autor da fé. Obviamente que eu não pretendo fazer uma exegese perfeita acerca desse termo. Talvez a forma mais correta de dizermos era que Jesus se deixou surpreender por ela, mas eu quero apenas de uma forma coloquial transparecer o que a mensagem bíblica traz. Mas, partindo desse pressuposto, ela consegue surpreender o autor da fé. E ao longo do texto bíblico, só existe mais uma pessoa que consegue surpreender o autor da fé, que é o centurião de Cafarnaum. Lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 6, está escrito: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se-lhe dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Apenas a mulher cananeia e o centurião de Cafarnaum conseguem impressionar, entre aspas, o autor da fé. Mas na verdade, nenhuma outra coisa consegue impressionar o autor da fé. A casa que a gente tem ou o carro que a gente anda, isso não consegue impressionar o autor da fé. O nosso extrato bancário não consegue impressionar o autor da fé. Os nossos títulos, os nossos diplomas, a quantidade de livros que já lemos, ou quem sabe a nossa oratória, nada disso consegue. Apenas a fé é capaz de impressionar o autor da fé. A Bíblia relata que aquela mulher, ela tem uma coragem incomum e a ousadia de se colocar diante de Jesus. Na verdade, talvez fosse a única oportunidade que aquela mulher tivesse. Ela ouviu falar acerca de Jesus, que ele passaria, aquele que estava fazendo milagres. E ela talvez só tivesse aquela oportunidade, porque Jesus não ia abrir uma congregação ali na região de Tiro e de Sidom. É bem verdade que provavelmente qualquer um de nós teria desistido desde o começo, não aguentaria o que a mulher cananeia aguentou. Mas Jesus conhecia o limite daquela mulher. Talvez se fosse um de nós, desde o início diríamos: que homem mal educado. Quem é esse que as pessoas falam que ele prega o amor, que ele faz milagre? Ele é grosso, ele é insensível, ele é um hipócrita. Teríamos desde o começo nos revoltado com Jesus. Mas a mulher cananeia, ela não se revoltou. A mulher cananeia, pela sua fé, pela sua coragem, considerando o seu problema e a fé de que apenas Jesus poderia trazer solução, ela continua em frente, ela é perseverante. Ela tinha todos os obstáculos contra si. Talvez a coisa mais simples era dizer que ela era mulher. Naquele tempo as mulheres não podiam se dirigir aos homens. Existia um senso de superioridade tão aflorado que alguns judeus, quando oravam, dizia: muito obrigado por eu não ter nascido mulher. Além disso, ela era cananeia. E talvez você me pergunte: qual o problema dela ser cananeia? As nações cananeias e a nação de Israel eram inimigas históricas. As nações cananeias eram proprietárias das terras que foram tomadas por Israel após a saída do Egito.
Eram nações amaldiçoadas devido ao pecado, devido à idolatria, devido até mesmo a sacrifício de seres humanos. Considerando isso, nós podemos até entender que aquela mulher tinha tudo para ser tida como um ser de quarta categoria. Porque em primeiro lugar estariam os judeus homens, em segundo lugar estariam as mulheres judias, em terceiro lugar os homens não judeus, e só lá no fim da fila estaria aquela mulher que não tinha nem mesmo o direito de se dirigir a um homem. Ou seja, ela já chega diante de Jesus com todos os pontos desfavoráveis. Tudo que era possível e imaginável daquela mulher, não, da história dela, do caso dela não dar certo, da petição não ser atendida, ela tinha. Mas ela vence os vários obstáculos que se colocam no meio do caminho. E o grande segredo disso é que ela se coloca diante de Jesus. E ao se colocar diante de Jesus, ela tem aquela sentença de maldição que estava sobre a sua nação, transformada em bênção, convertida em bênção. Você pode ter tudo e todos contra você. Todas as possibilidades podem estar em teu desfavor, mas o segredo é: entre na presença de Jesus, se coloca diante de Jesus, porque a presença de Jesus, ela muda tudo. A presença de Jesus é poderosa para dar perspectiva àquele que não tem perspectiva. A presença de Jesus, ela é poderosa para dar esperança a quem não tem esperança. A presença de Jesus, ela concede expectativa àquele que não tem expectativa. A presença de Jesus, ela alcança saída para quem não tem saída. A presença de Jesus oferece escape para aquele que não tem escape. A presença de Jesus traz solução para aquilo que não tem solução. A presença de Jesus transforma o comum no extraordinário. A presença de Jesus torna o impossível possível. E a presença de Jesus é capaz de trazer até mesmo à existência aquilo que não existe. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.